5 opções ocultas que as montadoras não querem que você saiba. Você já se perguntou por que certos modelos na Europa, Ásia ou América do Norte têm funções diferentes, mesmo sendo aparentemente o mesmo veículo? Por quê? Em outros mercados, modos de eficiência ou segurança são ativados que não vêm habilitados no seu país. Isso não é por acaso. Tem a ver com regulamentações locais, estratégias de marketing e, em algumas ocasiões, com o simples desejo das empresas de maximizar sua rentabilidade ou manter uma imagem de exclusividade. O que nos leva a revelar essas verdades. O conhecimento é poder, e em um mercado tão competitivo, muitas vezes as marcas se aproveitam da falta de informação do consumidor médio. Número 1. Configurações ocultas na central do veículo. SU. A SU, Unidade de Controle do Motor, é o cérebro do carro moderno. Dentro dela, existem múltiplos parâmetros ajustáveis que, em teoria, poderiam otimizar o desempenho, melhorar a eficiência do combustível, proporcionar uma melhor resposta do motor em condições específicas, ou até mesmo modificar a sensibilidade dos pedais e o comportamento da transmissão. No entanto, a maioria dos proprietários nunca mexe nessas configurações, em parte porque as marcas não as promovem, e em parte porque é necessário ter conhecimento técnico e ferramentas especializadas. Por que as empresas não divulgam essas configurações ocultas? Uma razão é a proteção da garantia e a limitação de responsabilidades. Se um usuário mudar parâmetros críticos sem conhecimento, pode danificar o motor ou fazer com que o veículo funcione de forma insegura. No entanto, outra razão é puramente comercial. Certas funções premium poderiam ser desbloqueadas com uma atualização de software paga, ou poderiam estar reservadas para edições especiais do mesmo modelo. Assim, o fabricante instala uma SU com capacidade para habilitar diferentes modos, mas só ativa alguns em versões mais caras. Além disso, essas configurações influenciam na identidade da marca. Um fabricante pode ajustar a resposta do acelerador e da direção para fazer com que o modelo pareça mais como se estivesse dirigindo esportivo, enquanto outro, com a mesma plataforma, é percebido como mais familiar. Tudo isso, sem mudar componentes mecânicos, apenas variando parâmetros na SU. Isso gera distinções entre modelos, gamas e regiões. Um mesmo veículo pode ter ajustes diferentes na Europa e na América Latina, refletindo normas de emissões distintas, qualidades de combustível ou preferências locais dos motoristas. A boa notícia. Existem especialistas em reprogramação, técnicos independentes ou oficinas especializadas que podem acessar o software da SU e liberar funcionalidades ocultas. Por exemplo, é possível conseguir uma melhoria no torque, um mapeamento de injeção mais eficiente, ou a ativação de modos de condução adicionais. No entanto, isso poderia invalidar a garantia do fabricante, razão pela qual a marca não quer que você saiba, enquanto estiver na garantia. Eles preferirão que você siga suas regras e pague por suas atualizações oficiais. Outro aspecto é a economia de custos. As empresas criam um único equalizador para vários mercados e versões, limitando alguns recursos via software. Isso evita o custo de projetar componentes únicos para cada variante. No entanto, isso implica que seu veículo pode ter um potencial maior do que você imagina. Com as informações adequadas, você poderia ajustar a curva de potência, a sensibilidade do pedal do acelerador e até mesmo a velocidade máxima, dentro dos limites de segurança. Número 2. Programas de manutenção especiais e garantias estendidas não publicitadas. Muitas vezes, quando você compra um veículo novo, a concessionária fala sobre uma garantia padrão, por exemplo, 3 anos ou 100 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. No entanto, existem programas internos, extensões de garantia ou seguros adicionais que nem sempre são oferecidos abertamente. Essas ferramentas, em teoria, poderiam te proteger contra falhas caras após o término da garantia original ou cobrir certos componentes que normalmente não estariam na cobertura padrão. Por que essas extensões não são divulgadas? Em alguns casos, as marcas preferem reservar essas ofertas para clientes que conhecem sua existência e as solicitam, ou para aqueles com vínculos mais estreitos com a concessionária, como frotas empresariais ou compradores recorrentes. A ideia é não popularizar demais um benefício que poderia custar dinheiro para a empresa se tornar muito comum. Além disso, esses programas podem ter condições específicas. Por exemplo, você poderia acessar uma garantia estendida só se fizer todas as manutenções em concessionárias oficiais ou se pagar uma taxa anual adicional. Essa letra miúda raramente é comentada com clareza durante a venda do veículo. Da mesma forma, em alguns mercados, as marcas oferecem campanhas de Goldview ou atendimento especial ao cliente para determinados defeitos conhecidos. Essas são correções gratuitas ou com descontos significativos, mesmo fora da garantia, com o objetivo de manter os clientes satisfeitos e evitar que eles reclamem publicamente ou tomem ações legais. No entanto, esses programas não são anunciados no site oficial nem nos folhetos. Pelo contrário,
Elas são aplicadas de forma seletiva e discreta quando o cliente insatisfeito insiste e sabe que essas opções existem. Outro aspecto pouco divulgado é a existência de planos de manutenção alternativos. Por exemplo, um fabricante poderia ter um plano B de serviços com intervalos mais longos ou diferentes dos recomendados oficialmente, aplicável em certas condições. Embora a empresa não divulgue, é possível que, ao enfrentar um cliente bem informado, o concessionário admita a existência desses planos, permitindo economizar nos custos de manutenção, sem perder a garantia. Da mesma forma, existem garantias para componentes específicos. Por exemplo, certas partes do trem motriz poderiam ter uma garantia mais prolongada do que o resto do veículo, mas o concessionário nem sempre menciona isso, a menos que o cliente apresente uma falha e exija o reconhecimento. Isso se deve ao fato de que a marca não deseja um avalanche de reclamações menores. Se o usuário desconhece a garantia estendida de certos componentes, ele assumirá o custo do reparo, maximizando o benefício da empresa. Número 3. Funcionalidades tecnológicas limitadas por software. A maioria dos carros modernos oferece sistemas de infoentretenimento, conectividade, Bluetooth, compatibilidade com Apple CarPlay ou Android Auto, assistências de condução, câmeras e sensores, entre muitas outras inovações. No entanto, não todas as capacidades tecnológicas do veículo vêm desbloqueadas de fábrica. Frequentemente, as marcas limitam certas funções a versões superiores ou pacotes premium, embora o hardware já esteja instalado em todas as variantes. Um exemplo comum é o CarPlay sem fio. Pode ser que seu carro tenha o hardware necessário para se conectar ao telefone sem fio, mas a marca só o ativa nas versões mais altas. Da mesma forma, sistemas de navegação integrados, reconhecimento de voz avançado ou a capacidade de atualizar o software via remota, poderiam estar disponíveis apenas após o pagamento de uma assinatura ou a aquisição de um pacote extra. Isso não se deve a limitações técnicas, mas para políticas comerciais e segmentação de mercado. Por que as empresas fazem isso? A resposta é simples: maximizar os lucros. Ao vender o mesmo veículo com diferentes níveis de software, eles podem extrair mais dinheiro de clientes que buscam funcionalidades avançadas, sem incorrer em custos adicionais de produção. O hardware já está lá, instalado em todos os modelos para simplificar a cadeia de produção, mas bloqueado por uma chave digital que só a marca pode ativar. Além disso, essa abordagem permite que as empresas se adaptem às tendências futuras sem precisar redesenhar o carro. Basta atualizar o software e cobrar uma taxa. Assim, o veículo se torna uma plataforma que pode receber novas funções com o tempo, mas cada atualização tem um preço. Esse modelo de negócio é similar ao das aplicações móveis. São oferecidas funções básicas grátis e outras premium pagas. No entanto, existem maneiras de desbloquear essas funcionalidades limitadas. Oficinas e especialistas em eletrônica automotiva podem reprogramar o sistema de infoentretenimento, habilitar o CarPlay sem fio, adicionar menus ocultos com dados extras sobre o desempenho do veículo, ou até mesmo ativar a câmera de ré em movimento, algo que às vezes é desativado por razões legais ou de segurança. Claro, isso pode anular garantias ou infringir as condições de uso do fabricante, por isso a marca não quer que você saiba. A falta de transparência também afeta a experiência do cliente. Muitos proprietários ignoram que seu carro poderia oferecer mais. Se você conhecesse essas limitações, talvez reconsiderasse a compra do pacote premium desde o início. Você negociaria o preço com mais firmeza ou esperaria encontrar um especialista externo que pudesse ativar a função que deseja? Número 4. Ajustes de segurança e durabilidade deliberadamente restritos. Outro aspecto menos óbvio é como certas decisões de design e configurações de software podem afetar a segurança ou durabilidade do veículo. Às vezes, as marcas limitam a resposta do freio, a direção ou a eficiência do motor para criar uma sensação específica ou para cumprir com as regulamentações locais, sem revelar as verdadeiras capacidades do carro. Assim, você poderia ter freios que poderiam ser mais sensíveis, sistemas de estabilidade que poderiam reagir mais rápido ou motores capazes de render mais, mas a empresa prefere mantê-los em um ponto médio. Por que eles fariam isso? As razões são variadas. Por um lado, pode ser por causa de regulamentações. Alguns países impõem limites de emissões ou ruído, forçando a marca a acelerar o motor para cumprir o padrão. No entanto, nada impede que o fabricante deixe a porta aberta para um modo de condução diferente, ativável por software em outro mercado. Por outro lado, a durabilidade é um fator. Se o veículo for operado no limite de sua capacidade, os componentes se desgastam mais rapidamente. Limitar o desempenho garante maior vida útil das peças e evita reivindicações de garantia. O fabricante também pode manipular esses ajustes para diferenciar modelos dentro de sua própria linha. Por exemplo, o motor de um sedã médio e o da sua versão esportiva podem ser idênticos, mas o esportivo simplesmente tem certos parâmetros de desempenho ativados.
Isso justifica cobrar mais pela versão esportiva, mesmo que não haja muita diferença mecânica no hardware. Outro fenômeno é o downclocking, ou limitação intencional. Imagina que seu veículo tem um motor turbo que poderia oferecer mais potência, mas a empresa o configura para ter menos cavalos de força, garantindo assim confiabilidade em condições extremas. Porém, em mercados ou modelos premium, o mesmo motor entrega mais potência sem modificações além das de software. Motoristas menos informados podem não perceber que seus veículos vêm equipados de fábrica, enquanto aqueles que descobrem podem optar por reprogramar o equalizador ou instalar chips de desempenho. Quanto à segurança, embora não seja comum que recursos críticos sejam limitados, pode haver ajustes nos sistemas de assistência ao motorista que alteram sua sensibilidade. Por exemplo, um assistente de manutenção de faixa pode ser mais rigoroso em certas regiões e mais flexível em outras, de acordo com as políticas de cada mercado. Isso é feito sem informar o usuário. Quem assume que o sistema funciona igual em todos os lugares? Número 5. Menus internos e opções de personalização no sistema de infoentretenimento. Não podemos esquecer o universo oculto dentro do próprio sistema de infoentretenimento do veículo. Além das funções bloqueadas por software, existem menus internos e opções de personalização que não são facilmente acessíveis pela interface padrão. Esses menus podem incluir diagnósticos detalhados, configurações gráficas, ajustes de som mais avançados, ou até mesmo a possibilidade de mudar o idioma ou a região do veículo, alterando assim a lógica com a qual o carro opera. O motivo de ocultar esses menus é manter um controle rígido sobre a experiência do usuário. Se o driver tivesse acesso a todos os parâmetros internos, ele poderia modificar involuntariamente elementos cruciais, gerando problemas de usabilidade, incompatibilidades ou até mesmo falhas de segurança. Além disso, a marca prefere cobrar por certas atualizações estéticas ou funcionais, do que liberar para o usuário. Acesso livre. Poderia ativar por conta própria. Alguns proprietários curiosos descobrem sequências de teclas ou combinações na tela sensível ao toque que abrem menus de serviço. Essas combinações costumam ser usadas por técnicos e mecânicos da concessionária para diagnosticar problemas, ajustar sensores, calibrar câmeras ou restabelecer parâmetros após uma manutenção maior. No entanto, nada impede que um usuário informado os utilize, exceto pelo fato de que essas sequências não são divulgadas publicamente. Ainda assim, fóruns e comunidades online reúnem essas informações e as compartilham, permitindo que alguns proprietários aventureiros acessem as entranhas digitais de seu veículo. Que tipo de ajustes podem ser encontrados lá? Por exemplo, opções para mudar as unidades de medida, além das opções normais, acesso a relatórios de falhas detalhados para antecipar reparos, reconfiguração das teclas do volante ou até mesmo a ativação de funções de conforto, como abrir e fechar todas as janelas pelo controle remoto. Algumas marcas limitam o alcance do climatizador ou a forma como as informações são exibidas no painel de instrumentos. Ao ter acesso a esses menus, você poderia personalizar a interface do seu jeito. No entanto, a marca não quer que você saiba disso, porque você poderia estragar a experiência do usuário que foi cuidadosamente planejada, descobrir recursos que você não deveria ter sem pagar, ou até mesmo gerar problemas que exigiriam uma visita à concessionária. Do ponto de vista do fabricante, manter esses menus ocultos garante que apenas pessoal capacitado e leal à marca os utilize.